Bom dia. Assustei. Curiosidade, por acaso a Evelyn e até a Mariana disse, mas Gil, tu vais pregar, não seria melhor falar, sei lá, com Daniela ou com o Isaac para tocar? Eu disse, e perder a oportunidade de louvar? Nunca. Então vou aí, volto aqui. Para mim é sempre um grande privilégio de poder louvar a Deus. Bom dia a todos. Peço desculpas já ao Toninho que não vai ter descanso hoje porque eu não consigo ficar quieto. Okay? Vou me mexer muito. E quando estou nervoso então, pronto, estou sempre... Portanto, Toninho hoje vai trabalhar para o Senhor, ok? Vai trabalhar para o Senhor. Atenção. Muito obrigado pela vossa presença. Que Deus os abençoe muito. Okay? Que o Senhor fale por mim. Que o Senhor fale por mim e que vocês captem a voz do Espírito Santo e que percebam que tudo que eu falar aqui que seja captado da melhor forma, mas para o enriquecimento da nossa fé. Okay? A hora já vai tarde porque atrasamos um pouquinho, porque tivemos que fazer as coisas necessárias, então só vou vos manter aqui pelo menos por mais 1h30 e pronto, espero que tenham trazido lanche, ok? Então, sentado à janela. Para começar, queria pedir para lermos, queria pedir um dos nossos exploradores para vir ler o livro, a passagem do livro de Atos 27-12. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia partido no dia seguinte, falava com eles e largou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentando-se numa janela, caiu do terceiro andar, tomando um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levantaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Obrigado, Tomás. Sentado à janela. Para contextualizar, este episódio aconteceu na terceira viagem de Paulo, especificamente quando ele estava para fazer a última viagem para Jerusalém. Né? Paulo tinha o desejo de celebrar a Páscoa em Jerusalém, mas como havia uma conspiração para o matar, ele decidiu ficar na Macedônia, entre a Macedônia, né? E passou a Páscoa em Filipos de Filipenses. Okay? E pronto, lá passou 7 dias. Depois de 7 dias com os amorosos filipenses, Paulo e Lucas foram a Troade, ter com os irmãos cristãos recém-convertidos. Okay? Troade, para vocês terem noção histórica, para quem gosta de história também, Troade era uma cidade portuária, que estava localizada hoje em dia no oeste da Turquia. Não é? Era o principal porto de embarque e desembarque entre a Turquia e a Macedônia. Como vocês podem ver aí, Troade tem aí um marzinho e tem aí a Macedônia. Okay? Pronto, então, o que nos diz a história? No primeiro dia, reuniram-se os discípulos para partir o pão, e como o seu amado mestre estava para partir, o Paulo, né, ele foi ter com eles depois de 7 dias em Filipos, e tiveram uma reunião social, uma reunião de oração, uma reunião de comunhão, no primeiro dia, e pronto, como trouxe muito mais gente do que habitual, estavam todos entusiasmados, o discurso de Paulo prolongou-se até a meia-noite. Okay? Vamos começar logo aqui. Parece que o texto é simples, né? Porque parece que é uma história, se vocês lerem a história de Atos, parece que aquela história caiu assim no meio do nada, são os 6 versículos que caíram no meio do nada. Começamos logo com o primeiro dia. Para muitos de vocês que já se debateram ou já foram questionados, confrontados com a questão do sábado, já devem ter vos apresentado esse verso. Se não, preparem-se porque provavelmente vamos apresentar.
muitos usam esse verso para dizer, ali está, ok? Ali está a prova de que o Shabat, o sábado, foi trocado, não é? Por quê? Porque os discípulos reuniram-se no primeiro dia da semana. Claramente vemos aqui uma evidência de que a igreja primitiva reunia-se no primeiro dia da semana, então, portanto, o Shabat é o sábado. Caso vos digam isso, sugestão. Irmão, a igreja primitiva, na altura, reunia-se todos os dias. E vocês podem confirmar, não sei se conseguem ver bem, no meu computador confesso que estava maior. Ok? Confesso que dava para perceber melhor. Peço desculpas. Então vou dizendo, podem confirmar depois em Atos 2, 42 a 47, que era uma fase crucial do início do cristianismo. Então eles juntavam-se todos os dias para partir o pão. Eles estavam entusiasmados com a nova fé para a qual haviam se convertido. Então, todos os dias da semana juntavam-se na casa de um dos irmãos. Irmãos, hoje o culto do pôr do sol, hoje o culto da noite é na tua casa. Então, vamos nos juntar, vamos partir o pão, não é? Porque eu costumo dizer, e aprendi com uns amigos meus evangélicos, que é onde há comida há comunhão. Então, vamos juntar para comer um lanche, meditar, louvar, e o tempo passa. Tal como nós vemos aí, o tempo passou e era meia-noite e nem deram por eles. Okay? Então, o primeiro dia não tem nada a ver com ser ou não ser, mas sim com sábado à noite. Podem até vos usar isso também, esse Romanos 14, okay? A dizer, não, esse texto, fora do contexto, quer dizer, não importa o dia, o mais importante é que tenhas um dia para adorar o Senhor. Não podes adorar o Senhor só num dia, é verdade. Vão tirar esse texto, portanto, prestem atenção. Mas isso de todo não era o foco da história. Okay? Essa história tem muito mais, e esse é daqueles versículos que, se fosse na altura, se eu estivesse lá com Lucas, eu diria, doutor Lucas, é melhor não escrever isso dessa forma, porque lá à frente tem uns irmãos que estão a interpretar de uma maneira completamente errada, estão a tirar o foco da história. Ok? Então, o foco da história não é este. Qual é o foco da história? O que é que diz? Reuniram-se num cenáculo. Cenáculo era como se fosse um salão. Todas as igrejas mais condicionadas, ou todas as casas ricas, tinham um cenáculo que era um rooftop, basicamente com muito espaço para ter aquelas reuniões semi-formais, sociais. Então, reuniram-se ali porque era muita gente, e também era uma reunião de noite, não era propriamente sábado de manhã, era já sábado à noite, era como se fosse uma reunião de culto pôr do sol, reunião social, reunião de comunhão. Okay? Então, outro detalhe que diz aqui, e havia muitas luzes. Por que Lucas vai dizer que havia muitas luzes? Por que é necessário dizer essa informação? Era de noite, claro que tinha que ter lamparinas. Por que acham que Lucas escreveu isso? As luzes na altura não eram como hoje temos luzes LED, ok? Eram alimentadas por azeite. Lembram-se o que é que diz em Mateus 25:1? Qual é a história que começa? Qual é a parábola dessa história? Se vocês têm. As 10 virgens, o que é que elas tinham nas lamparinas? Azeite. A luz, as lamparinas na altura eram alimentadas, o combustível era azeite. O azeite, para vocês terem uma curiosidade química, o azeite ele queima lento, mas forte. Okay? A chama do azeite, por isso é que a Bíblia tem muitos azeites como o Espírito Santo, porque o azeite é forte na combustão, o azeite dura muito. Dura muito e lá está, é forte na combustão. Portanto, se jovens que estão a aprender a cozinhar, se esquecerem a frigideira, por favor, não ponham água na frigideira, vai correr muito mal. É muito forte. Então, na altura, as pessoas não tinham lanternas, como conhecemos hoje. Cada um andava com a sua lamparina. Então, imaginemos um cenáculo cheio, não é? Com muita gente, em que cada um tinha a sua lanterna, uma lanterna. Tinha muitas luzes, estava iluminado. Mas também o facto de ter esta combustão toda, o que é que criava lá dentro?
calor, fumaça. Criava calor lá dentro, estava calor lá dentro. É o Médio Oriente, então as pessoas a dada altura precisavam, se calhar, apanhar ar. Ok? O que é que nos diz a seguir? Então entra o jovem Eutico. Apareceu o jovem Eutico, que estava assentado na janela, atenção, estava assentado, ele não foi se sentar, quer dizer que durante muito tempo ele estava sentado na janela, prestem atenção nesses detalhes. É um jovem cristão, não é? Que se juntou à comunhão, estava sentado na janela durante a reunião, adormeceu pelo extenso discurso de Paulo, caiu do terceiro andar, morreu, Paulo ressuscitou, todos se alegraram, viveram felizes. Fim? Não. Vamos começar uma coisa, jovens. No verso 7, a expressão original fala que era alguém, jovens, da casa dos 20, e no verso 12 fala que era um menino. Então vamos alargar aqui o espectro e vamos dizer que era da faixa dos 12, 13 até os 25. Quem é que está nessa faixa, dos 12, 13 aos 25? Quero ver, eu vos conheço, não adianta mentir. Só estou a perguntar isso para as visitas, porque eu já vos conheço. Okay? Pronto. Então, dos 12, 13 aos 25. Então, essa mensagem é para todos, mas sobre vocês também. Ok? Então, era jovem, cristão. Outra coisa que Lucas teve que mencionar é o Tico. Por que ele teve que falar? O nome dele era o Tico. Nós conhecemos muitas histórias na Bíblia que não sabemos o nome. Quem conhece o nome da esposa de Abraão? De Noé. De Noé. De certeza que ela ajudou no grande... Ou seja, pôs lá esse detalhe. Nome, jovem de nome Eutico. Por quê? Sabe o que significa Eutico? Afortunado. Por outras palavras, o que significa? Sortudo. Ou seja, temos um jovem sortudo, não é? Podemos dizer assim. Estava sentado à janela e durante o extenso discurso de Paulo, ele adormeceu, caiu e morreu. Mas pronto, podemos dizer que ele é sortudo porque depois foi ressuscitado. Ok, tudo bem. Mas, então, temos aqui essa questão. Ele caiu e morreu. Agora, a vossa atenção para um pormenor. Estão comigo? Estão comigo? Estão todos a reunir, todos entusiasmados, todos com o apóstolo Paulo a contar as suas experiências, das suas viagens, já que ele fez, já tinha feito 2 viagens longas, não é? Passou por várias terras, estavam a conviver, estavam a compartilhar o pão, estavam a contar as experiências. Mas, desde o pôr do sol, que é quando começa o dia, nesse caso, o primeiro dia, quando começou a reunião, desde o pôr do sol até a meia-noite, nenhum mais velho se apercebeu que estava um jovem sentado à janela a adormecer e a cair. É engraçado, quando estava a estudar essa história, estava muito baralhado porque quando você estuda essa história, há várias interpretações, cada um vem a dar... E a primeira coisa que começa agora é culpar o jovem. De quem é a culpa? O jovem caiu e morreu? O jovem sabia, o jovem era cristão, o jovem sabe que não pode, não é, tem que ter cuidado, não pode se meter com aqueles, o jovem não pode ir para a janela, porque se o jovem for à janela vai cair. Ele é batizado, sabe que deve escolher as suas companhias, ok? O jovem devia ter mais responsabilidade. Quem é culpado? Outros culpam os pais do jovem. Os pais estavam aí, não se importaram com a educação do jovem. Quantas vezes nós dizemos, ok, se calhar ele está assim porque faltou chinelo. Ok, pode ter faltado, não sei. Ok, outros culpam a igreja, mas então por que a igreja está aí no terceiro andar? Se ele estivesse no primeiro andar, ainda que caísse, não iria acontecer. Então, a igreja antigamente era assim, era mais simples. Agora a igreja está muito ramificada. A igreja já não é o que era antes. Então, isso faz com que muitas pessoas não se sintam à vontade, não estão dentro, então vão sair. De quem é a culpa?
Oh, é da programação da igreja. Oh, é sempre a mesma coisa. Por que saíste da igreja? Não, ele saiu porque é a mesma coisa. As reuniões dos companheiros, dos exploradores, é sempre a mesma coisa. No sábado vem um pregador, um que fala mais ou menos, outro que faz adormecer, outro que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De quem é a culpa? Ou vamos dizer então, pronto, é os dirigentes, os responsáveis, os pais. Ok? Lá não estão a dar programação que motiva. De quem é a culpa? Há muitas coisas que podemos dizer. No caso do jovem, se calhar, nós sabemos que no caso dele, ele se calhar precisava de ar, ok? Ele não estava se calhar tão entusiasmado como os outros, que então ele estava na janela, num lugar perigoso, adormeceu, caiu e morreu. Mas então, de quem é a culpa? Independentemente de quem é o culpado, não podemos fugir da situação que temos. Temos o jovem Eutico, caiu e morreu. Temos que resolver esse problema. Independentemente de quem é a culpa, temos aqui uma situação. O que é que nós vamos fazer? Temos um jovem, ok, que é cristão, que caiu e morreu. De quem é a culpa? Não importa nesse momento. O que importa é saber o que é que vamos fazer quanto a isso. Mas antes de ir logo para a solução, quero ler com vocês alguns textos, pois realmente no meu computador via-se melhor. O que é estar sentado na janela? E atenção, eu pus aqui esses textos e essas definições porque se aplicam a mim. Vocês podem ou não se identificar com essas definições do que é estar sentado à janela. Eu preguei poucas vezes na igreja e todas as vezes que eu preguei, só falei de coisas que se aplicam diretamente a mim, coisas pelas quais eu vivi. Assim, a pregação para mim faz mais sentido porque lá está. Eu não estou aqui para acusar, porque estou simplesmente, basicamente, a me expor. O que é estar sentado à janela? Tiago 4:4. Vamos lá abrir Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se... Não ouvi, constitui-se inimigo de Deus. Ok, então, estar na janela é tentar ao mesmo tempo ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Ok, está mais ou menos claro. O que é estar na janela? Vamos ler, por exemplo, Colossenses 2:8. Se eu conseguir encontrar. Encontrei. Cuidado que ninguém vos engane e venha vos ludibriar com as filosofias, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, senão Cristo. Então, é o tipo de educação que não nos eleva a Cristo, não é? Ok. O outro lado da janela proporciona isso. Podemos ler, por exemplo, o que é estar na janela. Apocalipse 3:15. Eu acho que isso vocês não precisam ir ver. Só para as visitas, podem ir ver. Apocalipse 3:15. Eu conheço as tuas obras, sei que tu não és quente, nem és frio. Ou seja, é aquele jovem que ao mesmo tempo quer fazer as atividades da igreja, mas ao mesmo tempo quer prosperar no outro lado, naquelas coisas que ele sabe que não são corretas. O que é estar na janela? Prioridades desalinhadas. O que é que Mateus 6, do verso 25 a 33 diz? Aliás, o 33. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e o resto das coisas vos será acrescentada. Ou seja, o que é que tu priorizas? Eu estou a dizer isso por mim, por quê? Porque muitas das vezes eu consigo maratonar, por exemplo, uma série durante 3, 4 horas, mas fico cansado depois de 20 minutos de meditação. Imagino que alguém aqui deve se identificar também. Ok? Prioridades desalinhadas. Somos nós que conseguimos estar todos os dias no trabalho, fazer as 40, às vezes 48, 45 horas de trabalho para nosso sustento, mas não conseguimos
nos dedicar 2 horas, sei lá, por semana ou 1 hora por semana para vir ajudar a Adra, por exemplo, ou para vir à reunião de companheiros, ou para fazer alguma coisa. Prioridades desalinhadas. Isso é estar na janela, nos 2 lados. Okay? E o que é estar nos 2 lados? O que é que Gálatas 5, 19, 23 fala? Dos frutos do Espírito, os frutos da carne. Quando tu alimentas a paz, o amor, a mansidão, digam mais frutos. Benignidade, paciência. Tu estás a alimentar o lado de dentro da janela. Quando tu alimentas, quais são os frutos da carne? Tu estás do outro lado da janela, ok? Uma coisa que não podemos confundir. Muitas das vezes, muitas pessoas quando estudam esse texto também dizem: é porque ele tem amigos que não são da igreja. É porque ele tem vida social. Isso não é estar na janela. A definição do que eu percebo não é estar na janela. Sabes o que é que Jesus diz em Mateus 5, 13 a 16? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A luz não ilumina estando fechado dentro de 4 paredes. Não ilumina fora estando fechado. Então, não é o facto de ter amigos que é estar na janela. Okay? Também, João 17, 15, 18, o que é que Jesus diz? Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas peço que os livre do mal e os dê força e firmeza. Ou seja, então estar na janela não é nós não estarmos na sociedade, certo? Não é nós estarmos na sociedade. Mas então, se estar na janela é isto, e nós sabemos, por que muitas vezes é tão apelativo estar na janela? Vamos abrir Provérbios 14, 12. Já prometo que já não darei muitos mais textos. Okay? Já tentarei não dar muitos mais textos, senão já virá um estudo bíblico aqui. 14, 12. O que 14, 12 diz? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao cabo são caminhos da morte. Gênesis 3:6. Vamos ler Gênesis 3:6. Está aqui Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que é que vocês entendem aqui? Quando alguém está lá fora, não é porque simplesmente não sabe o que é que está dentro. Mas muitas das vezes, ok? O que está fora, o que é que parece? Parece que é bom, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Muitas das vezes os nossos jovens, até os nossos adultos, a concorrência com a igreja são coisas que aparentemente são muito mais apelativas. Okay? São muito mais apelativas. E aos poucos, o que acontece quando estás sentado na janela? Vas adormecendo, por quê? Porque estás a alimentar mais um lado do que o outro. Por quê? Porque aí está mais aliciante, vais a alimentar até que adormeces, cais e morres. Ok? Mas isso não resolve o problema. Cais e morres. Como não conseguimos servir a 2 senhores, né? Não conseguimos fortalecer um e o outro ao mesmo tempo, é simples. Quando estamos a fortalecer mais um lado, automaticamente estamos a enfraquecer o outro. Isso vai acontecendo, aos poucos, até que tu percebes que as coisas da igreja deixam de fazer sentido. As coisas da igreja começam... Não é que tu não queres, tu até entendes, mas deixam de fazer algum efeito em ti. Quantas vezes tu vens aqui à igreja,
não é? Ouves uma pregação e tipo, é só mais uma. Quantas vezes? Por quê? Porque quanto mais alimentamos o outro lado, que é mais apelativo, é mais atrativo, não vou dizer, cada um tem as coisas que os distraem, ok? Mas quanto mais alimentamos, a outra coisa deixa de fazer sentido. Vai fazendo menos sentido. Até que chegar a um dia em que ir trabalhar ao sábado não vai custar, por exemplo. Vai chegar um ponto em que fazermos isso já não vai custar. Por quê? Não porque tu não acreditas ao sábado, tu até acreditas. Mas simplesmente, como tu não estás a alimentar um lado, essas coisas vão deixar de ter influência sobre ti. E o que acontece? Cais e morres. E como a Tainara disse muito bem, morrer não tem de ser em sentido literal, ok? Nós sabemos que Jesus, tal como ele disse em João 14:6, eu sou o caminho. Então, quem não está em Cristo está perdido, não conhece a verdade, podem dizer mesmo, está morto, ok? Isso confirma-se aqui em Efésios, quando estávamos a estudar, que quando estás afastado de Cristo, tu estás morto. E temos aí uma situação morta. Irmãos, vamos tirar da cabeça, ninguém abandona a igreja de repente. Ninguém, o jovem não foi se sentar à janela e caiu. O jovem estava sentado na janela do pôr do sol à meia-noite, adormeceu e morreu. É preciso prestarmos atenção que ele não caiu de repente. E por falar em cair, esse número devia nos assustar. 70%, eu fui ver várias pesquisas e o pastor na semana passada confirmou essa pesquisa ainda. Em cada 10 jovens, em cada 10 adolescentes que crescem nos desbravadores, quando chega à universidade ou à vida adulta, 70% sai da igreja. As coisas deixam de fazer sentido. Será que estamos assim tão mal? Será que a igreja é tão... Não, a igreja é maravilhosa. Os ensinos de estar em Cristo, o melhor lugar do mundo é os pés de Salvador. Mas por que 7 em 10 pessoas saem? Okay? Por quê? Por que eles adormecem e vão embora? Como é que termina a história? Atos... Vamos lá voltar então em Atos 20. Atos 20. Já estamos a terminar a história. Atos 20, 10. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou-o e disse: não se perturbem, ele está vivo. E subindo, voltaram a celebrar. Qual é a solução para o jovem Eutico que nós temos? Está aqui. A solução não é procurar culpados. Já vou explicar melhor o que é que isso causa. A solução não é procurar culpado. A solução é descer, inclinar-se sobre ele e interceder por ele. Ou seja, quando alguém está distante, mais do que nós procurarmos justificações, a primeira coisa que temos que fazer é dar-nos aqui a ideia de intercessão e intervenção. Quantas vezes nós já nos aproximamos daquele amigo que estava muito ativo para perceber? Ele inclinou-se sobre ele. Paulo tinha fé suficiente para dizer: Eutico, levanta-te, tu caíste, ressuscita. Não. Ele foi até Eutico, inclinou-se sobre ele, abraçou-o, orou por ele. Por quê? Porque ele estava num ponto que já não conseguia orar sozinho. Eutico estava num ponto em que a oração já não fazia nenhum efeito. Por isso é que na semana passada, eu estou confuso das lições,
Sim, na semana passada falamos de Abraão, que intercedeu por Sodoma e Gomorra. Eutico estava numa situação em que as orações já não faziam sentido. Eutico estava num ponto em que orar, ainda que orasse, era orar: Senhor, obrigado por essa refeição, amém. O que é que o Paulo fez? Não disse: Eutico, tens que orar porque a oração tem muito poder. E tem muito poder, mas só que Eutico está num ponto em que já adormeceu, não faz sentido. As coisas, obviamente, quando estás num grupo de amigos que as coisas são muito mais divertidas, fazer oração é simplesmente recitar palavras. Não faz sentido. Então, o que é necessário? Que mais Paulo, o mundo estava em abundante maldade, a maldade era terrível, mas Noé. O que esse mais quer dizer? Distinção, separação, fazer diferente da tendência da maioria. Mas Noé. Está todo mundo aí para um lado a cair, mas Paulo foi até lá ao chão. Desceu do 3º andar, foi até onde está o jovem caído e inclinou sobre ele. Atenção que, só curiosidade, essa expressão em inglês e no grego, fell upon him, é utilizado também por Elias quando ele ressuscitou a viúva. Ele inclinou seu filho. Em Isaías 53, quando fala do sacrifício de Cristo, o sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, dá a ideia de que ele abraçou as nossas dificuldades. Nós podemos nos mostrar indiferente por alguém que está a passar dificuldades ou decidirmos fazer alguma coisa. Agora, mas Paulo vem sempre isso. E eu quero que vocês façam essa pergunta, quero que nós façamos essa pergunta, mas eu. O que é que eu tenho feito por aquele jovem, não é? Que era tão ativo, que conhecia a Bíblia de trás para frente e se afastou dos caminhos de Deus? Quão bom, imaginem só, quão bom seria nós podemos dizer: olha, estás a ver o fulano que estava afastado, que estava assim, com dificuldades? Olha, não te preocupes, ele está vivo. Amém? Não ouvi, amém? Quão bom era ouvir: não se preocupem, ele está vivo. Será que podemos fazer mais? Será que podemos fazer mais por ele? Será que podemos interceder? Eu não estou a dizer que vamos ser invasivos, porque há pessoas que precisam, cada caso é um caso, não vamos ser invasivos, obviamente. Mas o que o Paulo fez, de inclinar-se às dificuldades, compreender o que é que se passa e dizer: eu percebo dessa dificuldade, vale muito mais a pena. Eu queria passar um vídeo. Eu queria passar um vídeo e peço que vocês não liguem o que está por trás, né? Porque é um comercial da Apple de 2011 para aí. Mas prestem atenção no vídeo e digam-me depois se vocês entenderam. Atenção. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Vocês entenderam? Quem entendeu? Vou explicar. Para a família, parece que o adolescente estava aí, sempre no telemóvel, distraído, a não perceber o que se passava, ou aquele adolescente tímido, que parece que não está interessado em nada, ou aquele jovem que está aí, que não é o Gildo, né? Porque o Gildo é alguém mais ativo, então é o modelo de jovem, não é? Mas enquanto as pessoas estavam distraídas, ele estava a montar uma masterpiece, uma obra mestre para a família. Estava a mostrar da maneira que ele sabia, do contexto em que ele vivia. Não podemos fugir do contexto em que nós estamos, mas no contexto em que ele vivia, ele estava a mostrar o seu amor pela família. E tu não vais entender isso enquanto não te aproximares do jovem. Tu não vais entender isso. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fazemos é inferências, não é? Quando vemos uma situação, é fazer juízo de valores de acordo com o que nós sabemos ser certo. Ok? Então, quando nós vemos algo que aos nossos olhos parece errado, vamos logo pegar, ok, o que é que eu sei que é certo? Ok, isso está certo, então se ele está a fazer assim, está errado. Se ele não é desta forma, está errado. Mas tu só vais perceber se te aproximares de jovens. E olha o que é que eu percebo por estar perto dos jovens e dos adolescentes. O que é que eu percebo? Temos um adolescente em que, no seu grupo de 5, 6 amigos, um fuma, um está na luta sobre a afirmação sexual, não é? Do lado errado, infelizmente. Outro é o tipo giro, que está sempre com essa e com aquela. Tem aquele que é filho de pais ricos, não é? Tem aquele que é filho de pais ricos, e tem aquele que é ateu porque os pais lhe ensinaram que não existe Deus nenhum, e temos lá o nosso adolescente, no meio disto tudo. Ele tem, além de ele ter que se integrar nesse grupo, por quê? Porque, lá está, ele tem que se integrar, né? Tem que estar nessa sociedade. Ainda temos o nosso adolescente, que tem desafios, lá está, do crescimento em si, que as hormonas estão todas desreguladas, o humor está todo desregulado, não sabe em que lado escolher, não é? Está ansioso, com baixa autoestima, não quer ser o esquisito de grupo, é filho que vive sob constante pressão, por quê? Porque tu és da igreja, então da igreja tens de ter esse comportamento, e lá está. E isso é o mesmo para os nossos jovens. É que a coisa não melhora. Chega-se para a universidade, temos a pressão dos colegas, não é? Porque temos que dizer não várias vezes às coisas fixes, temos que tomar decisões difíceis. Eu, muitas das vezes vejo o testemunho de pessoas que tiveram que chumbar a cadeiras porque o exame era o sábado, ok? Temos jovens que têm muita pressão social, os jovens que acabam na universidade não têm emprego, lutam, jovens que tentam fazer a universidade não conseguem, ou seja, e ainda por cima, é visto como jovem dos nãos, ok? Porque parece que a imagem que transmitimos da igreja adventista é a igreja do não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo. Eu já senti muito isso. Eu senti isso até o ponto que uma vez doeu-me no coração, quando um dos meus melhores amigos, ele é evangélico, não é? E veio uma católica e nos perguntou, olha, vamos perguntar, vocês são quirky, peculiares. E disse, mas qual é a diferença entre tu e ele? Ele respondeu, não, a diferença é que ele vai à igreja ao sábado, eu vou ao domingo, e ele não faz isso, não faz aquilo, não come aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Ou seja, nós basicamente estampamos na nossa porta que a nossa igreja é uma igreja seca, é uma igreja onde vais ter só nãos. Não promovemos a imagem do quão bom e quão maravilhoso é estar nesta comunhão, que vai estar em comunhão até a meia-noite, o tempo passa, nem dás por ele, como ficaram os discípulos. Então o jovem tem que viver isto tudo. O jovem tem que viver isto tudo.
estamos a terminar e é importante percebermos os nãos da igreja, sim. Mas tem aqui umas passagens. É por aqui? Ajudem-me. É importante, enquanto está a passar, ok. Tenho aqui umas passagens para ler com vocês. A juventude necessita mais do que uma ação casual, mais do que uma palavra de encorajamento ocasional. Necessitam de um trabalho diligente, devoto e cuidadoso. Deve haver um estudo mais cuidadoso, cada caso, em relação ao problema de como tratar com os jovens. Mais zelo nas orações, pela sabedoria necessária para trabalhar as suas mentes. Trabalho cristão, Ellen White. Ok? É importante nós percebermos cada caso. E quem fala de jovem, temos irmãos mais velhos também afastados. Mas a taxa preocupante de afastamento da igreja é nessa faixa etária, dos 12 aos 25. Ok? É bom termos a igreja cheia, mas é mau que quando por cada 10 que entram, 3 ficam. Alguma coisa não está bem. Nós às vezes focamos-nos muito no quem é o culpado. O problema de procurar o culpado é que quando nos apercebemos que a culpa não é nossa, nos elevamos a um patamar de juiz e nos inibimos da responsabilidade de resolver o problema. Ok? Quando nos apercebemos que não é minha responsabilidade, ok? Então, ok, não sou eu que tenho que fazer isso. Então, nós devemos nos sentir responsáveis pelo nosso irmão. Porque se procurarmos culpado quando procuramos o culpado de uma situação má, o caso termina. Por quê? Porque quando nos apercebemos que ele se afastou não por nossa culpa, se afastou porque ele é assim, porque escolheu amizades, ok, pronto, ele quando decidir voltar vai ser o filho pródigo que vai voltar sozinho. Não. Temos que ter parte nessa responsabilidade por aqueles jovens que estão a adormecer. Não literalmente, porque literalmente já vos estou a cansar, até já estão a adormecer. Por cada não, arranja um sim melhor. Temos que deixar de ser a igreja dos nãos. Essa igreja é maravilhosa. Eu digo isso de boca cheia porque tenho amigos de várias denominações, e já assisti culto de várias denominações, e já estudei a doutrina, Esta fé é maravilhosa, mas devemos torná-la igual ou mais atraente do que os nãos que nós damos, porque os nãos que Deus nos dá são para a nossa proteção, ok? Tu não vais dizer a uma criança que não podes ir ao Halloween, vestir-se para o Halloween e ponto. Quando lá na escola todos os miúdos estão-se a divertir, a ter atividades divertidas, a celebrar os mortos. E em casa, que ficas com ele trancado em casa, o que é que vais fazer com ele? Tens que criar um sim igualmente interessante. Porque isso é o básico da adolescência, da juventude. Então temos que mostrar lá fora o bom que nós fazemos, testemunhar, usar as redes sociais que nós usamos para partilhar memes, e eu gosto de partilhar memes, mas também de vez em quando partilha um verso bíblico. Por quê? Porque vai perceber que tu gostas do que fazes. Estás a partilhar um sim, algo que te aconteceu. Por quê? Porque temos que conseguir fazer entender, porque muitas vezes é difícil distinguir o jovem adventista do jovem normal. Por quê? Tirando o sábado, em que somos diferentes, o resto da semana não se consegue distinguir. Então, não conseguimos fazer diferente. E, por fim, abraça, deixe, inclina-te, abraça e intercede por quem está embaixo. Eu agora queria pedir a todos aqueles que são o irmão de Eutico, que conhecem o Eutico, ok? Deus diz
Aquele que está firme, amém. Cuida-te para que não caias. Então, eu queria pedir, dos meus cultos tem que ter sempre um desafio, não é? Porque lá está, eu estou a representar o Departamento de Educação e temos que sair daqui com uma lição. Eu queria fazer um voto com vocês. E só levanta quem sentir no coração. Pode até ter receio e sentir, mas ora no teu lugar. Que essa pessoa se levantasse e no seu íntimo dissesse: Senhor, o meu Eutico está sentado na janela. É um lugar perigoso. Okay? Ele está a morrer espiritualmente. Okay? A igreja já não está a fazer sentido. Mas eu, Senhor Gildo, quero me inclinar junto dele. Quero compreendê-lo. Quero saber o que eu posso fazer para ajudar. Quero interceder por ele. Ajuda-me a encontrar maneiras de interceder por ele. E eu tenho fé que ele, Senhor, o Senhor vai ressuscitá-lo e juntos podemos voltar na comunhão que já um dia tivemos. Algum irmão do Eutico aqui que se queira levantar? Amém. Da mesma maneira, queria também pedir aos jovens. Quero ver outra vez os dos 12 aos 25. Tem uma passagem para ler para vocês. Que está em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 1 a 5. E vou transformar. E o anjo para Eutico escreve: Eu conheço as tuas obras, okay? Sei das tuas lutas. Sei que tu até te esforças para fazer coisas boas, não é? Sei que já estiveste muito forte. Tu já tiveste perseverança. Suportaste as dificuldades, as críticas. Mas só tem um problema contra ti, jovem. Abandonaste o teu primeiro amor. As coisas de Deus já não mexem contigo. Por favor, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar as boas obras que antes fazias. Nós amamos muito esses jovens e pedimos desculpa porque muitas vezes não estamos atentos que enquanto estamos aqui a programar atividades, temos jovens a adormecer por todo lado. Então, o nosso desejo é que, se há alguém, um jovem aí também, que sente que precisa desse reforço, eu sou o primeiro, já estou em pé. Quer que seja o irmão do Eutico, quer seja o próprio Eutico. Todos nós temos um papel, uma responsabilidade. Não culpado, porque o culpado não vai trazer o Eutico de volta. Quem vai trazer o Eutico de volta é o responsável pela situação, aquele que se sente responsável. Queria pedir que esse jovem Eutico também se levantasse. E juntos, tanto os irmãos mais velhos do Eutico, como os Euticos que temos aqui, vou pedir ao ancião que faça uma oração para que o Senhor nos reviva, nos renova, para podermos voltar à comunhão. Quão feliz será ouvirmos: Ele está vivo. Não te preocupes, podemos voltar à comunhão porque era só uma fase, Ele voltou. Okay? Mais alguém? Vamos então fazer uma oração. E na posição em que se encontram,
Senhor meu Deus, muito obrigado por estas palavras vindas de Ti. Sabemos que há muitos euticos. Sabemos que nós temos uma missão à nossa frente. Usa-nos, como usaste Paulo, como usaste tantas e tantas pessoas ao longo da história, para que nós possamos descer os andares que forem necessários, para que nós possamos ajoelhar com essas pessoas, orar e mostrá-lhe quem Tu és, tudo aquilo que Tu podes fazer por cada um de nós e, acima de tudo, tudo aquilo que Tu podes fazer na vida daquela pessoa, Senhor. Para que um dia nós possamos ter a alegria de ver estas pessoas no Teu reino. Sabemos que é uma missão que nós somos apenas ferramentas nas Tuas mãos, Senhor. Usa-nos para que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que eventualmente nos possa separar, mas que há muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, Senhor. Dá-nos força nesta missão, coragem, ânimo, para que possamos ser uns salvadores de euticos que estão tantos e tantos à espera das nossas palavras, para que possamos sair daqui e sermos salvadores de euticos. Amém.